Olá, gurizada, tudo bem? Aqui é Rafa Maciel e já deu pra ver pelo título do vídeo que são coisas legais que a gente tem aqui hoje, né? São 10 coisas, então, que eu só descobri quando eu cheguei aqui em Londres. Se eu estivesse no Brasil ainda e me planejando para mudar para cá, seria legal, porque assim eu saberia o que encontrar por aqui depois que eu fizesse a mudança. E se eu estivesse morando no Brasil e eu tivesse apenas curiosidade em saber como era a vida por aqui, também acho que seria interessante. Então por isso que eu resolvi dividir essa listinha contigo. Então, por exemplo, uma delas que mais me chamou a atenção quando eu cheguei aqui foi dos caixas eletrônicos, de eles estarem na rua mesmo, não ter... Tem dentro das agências bancárias também, mas não tem na rua dentro de uma cabinezinha com 50 mil câmeras ao redor ou coisa assim. É basicamente um buraco na parede, em alguns mercados também tem isso, na rua, na calçada mesmo. Não tem proteção alguma. E ele funciona 24 horas, não tem essa história também no Brasil. Eu lembro que, pelo menos na cidade onde eu morava, até 10 da noite tu podia sacar dinheiro no caixa eletrônico, depois das 10 precisou de dinheiro, se basicamente é isso, ele fica a noite inteira funcionando, sei lá, 2 horas da manhã, uma sexta-feira ou sábado, tu passa em alguma rua na região do Sorro, Piccadilly Circus, enfim, no centro que não para nesse horário final de semana, tem gente fazendo fila nos caixas para poder sacar uma graninha, para poder fazer festinha e beber alguma coisinha. Outra coisa ainda em relação a bancos e dinheiro e tudo mais, é que as agências bancárias não têm porta giratória. Mesmo no centro de Londres, mesmo na área que para eles é perigosa pra caralho, não tem porta giratória, então abre, porta automática, não tem segurança, também não tem um guardinha por ali, tem um funcionário do banco mesmo que fica até ajudando as pessoas, e ali do lado tem os caixas eletrônicos e do outro lado tem os caixas normais e atendentes e tudo mais. Não fica nem num outro andar ou alguma coisa assim escondida como a gente tem no Brasil. Então são essas diferenças. Outra coisa em relação a isso, outra coisa que eu só descobri quando eu cheguei aqui, foi em alguns mercados, a grande maioria deles hoje em dia, eles têm um serviço de autoatendimento para as tuas compras. Então não precisa também tu ir até um caixa para ele passar as compras. Tu mesmo faz isso. Chega lá com a tua cestinha, passa elas todas e tu mesmo vai colocando na sacolinha já ali dentro, que hoje em dia os mercados cobram pela sacola, diga-se de passagem, são 5 centavos de libra, ou seja, 5 pence, e fica ali embaixo numa caixinha lá, se tu quiser comprar uma sacola tu pega, escaneia ela também, e aí tu começa a guardar suas comprinhas lá, no final tu seleciona o método de pagamento, se quer com cartão, com dinheiro, o que quer que seja, pega o teu recibo e sai feliz da vida, sem ter conversado com nenhum funcionário. A não ser no caso de, por exemplo, comprar bebida alcoólica, aí o funcionário acende uma luz vermelha lá, e o funcionário vem só pra ver se tu é maior de idade mesmo, essas coisas assim. A TV License é uma coisa que existe por aqui também que a gente não tem no Brasil. Essa eu já sabia, na verdade, antes de vir pra cá, mas... Enfim, eu descobri ela em determinado momento, né? Não nasci sabendo dessa regra. Porque aqui as pessoas, tendo televisão em casa, têm que pagar uma licença para o governo. Ou até mesmo assistindo televisão pelo computador, mesmo os canais de TV aberta, como a BBC, por exemplo, ou a ITV, tem que pagar essa licença para o governo. E não adianta tu ligar a televisão em casa, sintonizar a TV aberta e ficar feliz da vida, porque eles não vão descobrir, porque eles vão descobrir sim. Tá? Então custa um pouquinho mais, 120, 130 pounds mais ou menos tá agora, então é anual, você tem que pagar todos os anos. Isso pelo que eu sei é porque a BBC ela não tem intervalo comercial, ela tem intervalos entre programas principalmente, não durante os programas, mas no final e começo dos programas, e não são comerciais, eles não vendem anúncios a BBC, então basicamente por ela ser uma estatal, toda a população é que pagaria e financiaria a BBC. Outra coisa ainda de mercado também é que nos supermercados, quando tem carrinhos mesmo, não os supermercados da região central, porque eles não são tão grandes assim, mas aqueles que tu precisa realmente de um carrinho, eles têm carrinhos que tu pode alugar, não é pegar emprestado, fazer tuas compras, passar as compras, pega todas as sacolas e deixa o carrinho atirado lá, que todo mundo faz isso. Não, tu tem que pegar e alugar o carrinho. Ou seja, tu insere uma moeda de 1 libra, ele vai liberar uma correntinha, tu tira a corrente, ele vai se desatar dos outros carrinhos que estão na fila. Puxa ele, faz tua compra, no final tu volta para aquela área dos carrinhos, para aquela locadora de carrinhos de supermercado, coloca ele de volta, insere a corrente. Quando tu insere a corrente, a tua moeda de 1 libra sai. Ou se tu não quiser devolver, tu não precisa devolver o carrinho no lugar, mas tu vai ter que pagar 1 libra para a pessoa que achar o teu carrinho e se dispor
a devolver ele pra ti. Outra coisa que eu só descobri quando eu cheguei aqui é que realmente o chá é bastante consumido, como dizem, e até um pouco mais do que dizem na realidade. Eu até fiz uma vez um vídeo falando sobre o consumo do chá aqui no Reino Unido, com curiosidades sobre o consumo do chá, tá aqui em cima se quiser ver, ou ali na descrição também. São 165 milhões de xícaras de chá consumidas todos os dias nesse país. Então realmente é muita coisa. E é muito mais que o café, é mais que o dobro que o café. Então, realmente, é uma coisa que a gente sabe que é, mas parece que a gente fica assim, não deve ser tanto assim, mas é bastante mesmo. A mesma coisa também, outra coisa que eu só descobri quando eu cheguei aqui, é que os pubs são muito amados por toda a população. Se alguém me falasse no Brasil, não, assim, ó, um pub, ele é um lugar que tu vai lá, encontra os teus amigos, bebe uma cervejinha, é isso aí. Alguns têm, né, uma música ao vivo, outros têm uma música, sistema de som, alguns têm televisão, alguns têm mesa de sinuca, não estou generalizando. Mas se tu encontrar um pub que só tenha cerveja para beber, acabou. Aquilo é um pub como qualquer outro, ele só não oferece os serviços que os outros estão oferecendo. Mas vende bebida e não cobra para entrar, é um pub. Pronto, acabou. E eu, se me falassem isso naquela época, eu não acreditaria que alguém iria se dispor a sair de casa, ir até aquele lugar simplesmente para beber, para pagar o triplo do preço do que pagaria comprando cerveja no mercado e não ter nenhuma coisa a mais para fazer. Outra coisa, ainda em relação a pubs, ainda dentro dessa mesma coisa que eu descobri, é que eles bebem demais. A gente acha que a gente bebe, que o brasileiro bebe. E a gente sabe, por exemplo, que a Alemanha bebe bastante, né? Os alemães têm a fama e tudo mais. Mas a gente não sabia, eu pelo menos não sabia, que os ingleses bebiam tanto assim também. Pelo que eu vi, há um tempo atrás, não sei se ainda continua assim, o Reino Unido hoje é um dos 3 países, naquela época na realidade, né? Era um dos 3 países que mais consomem cerveja no mundo, com a Alemanha e com a República Tcheca. E a gente não sabia disso, como eu falei, eu não sabia pelo menos. Então, foi uma coisa que eu descobri aqui. Outra coisa que eu descobri é que Arctic Monkeys, eles são ingleses. Eles são de uma cidade chamada Sheffield. Várias bandas, na realidade, eu só descobri que elas eram inglesas, são ingleses, depois que eu me mudei pra cá. Porque senão tinha referência de como todos sendo dos Estados Unidos. Como muita gente tem essa referência na realidade. Mas não, o Reino Unido produz muita música boa. Música atual, na minha opinião, tem muita coisa boa rolando por aqui também. Outra coisa também que eu descobri foi que o frio não é tão ruim como a gente acha que ele é. Porque, né, tu tá indo pra Europa, Reino Unido, Inglaterra, aquele inverno, aquele frio, aquele cinza, é um frio só de falar. Não é bem assim. Não é bem assim, agora lá na rua tá 2 graus, eu tô com o aquecedor desligado, até pra não fazer barulho na gravação, e tô só com essa camisa e estou de boa. Porque a casa, por si só, ela já é bem estruturada pra tu não passar frio. Pega o metrô, pega o ônibus, tudo tem aquecimento também, então tu não passa frio. Basicamente, essa é a realidade. Inclusive no verão, quando faz 28 graus, parece que tá fazendo 68, de tão quente que é a sensação mesmo. Então, por ser um clima diferente, ser uma ilha, isso tudo somado chega nisso de que a temperatura é diferente. O frio não é tão rígido como a gente tem e o calor, ele dá a sensação de ser pior do que o nosso quando acontece a mesma temperatura. E outra coisa também que morando no sul, tipo, eu vim da Serra Gaúcha, então é um lugar que é frio no Brasil. E lá a gente não tinha absolutamente nada de aquecimento como tem aqui. O que tinha era um fogão a lenha na cozinha e é isso aí. Quando tu vai dormir, tu leva uma bolsa de água quente, 1 litro, uma garrafa PET de água quente se for o caso, 3, 4 cobertas para não passar frio à noite também. Enquanto aqui tu não tá com a casa completamente desligada, nos aquecedores da casa, eu quero dizer, óbvio, a casa desligada é ótimo. E eu durmo com uma coberta e uma bolsa de água quente. Acabou! Não precisa mais nada, com 2 graus negativos na rua, é assim que a gente se defende. Então, na verdade, além da sensação térmica ser diferente, também tem a questão de que aqui é tudo muito mais preparado para o frio do que a gente é no Brasil. Até nisso, senhoras e senhores, pois é. Outra coisa que eu descobri também é que não precisa tu morar aqui no Reino Unido para tu te inscrever nesse canal. Então vai ali agora e aperta nesse botão de se inscrever para não perder nenhum vídeo, hein, ou coisa. E também me diz aí nos comentários se tem alguma coisa que tu só descobriu depois que tu veio pra cá, seja pra morar ou seja turismo, que a gente vai trocando uma ideia nos comentários também, certo? A gente se vê semana que vem com mais um videozinho. Até semana que vem, então fui, me segue nas redes sociais e é isso aí, até lá, tchau!